aqui ouvindo, nós todos aqui ouvindo, e a Maura vai intermediar aí esse debate com o Diego e o Dr. Ricardo. Muito obrigado, Nelson. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo, que já está na reunião, e eu vou começar trocando algumas palavras com o Diego Palmieri. Pode ser, Diego? Claro, vamos lá. Diego, obrigado, viu, por você estar aqui presente, aceitar o nosso convite. Você já vem desempenhando, desde a outra gestão, esse trabalho, né, que você desempenha aí na ENCA. E você deu continuidade no seu trabalho. É assim, né, que você já vinha desempenhando essa função e você deu continuidade. Qual a importância desta continuidade, Diego? O que mudou do trabalho educativo que era realizado anos atrás e sobre o que você vem, o que vocês, a equipe toda, vem realizando agora, nesse momento? Como você vê o impacto junto à população? É possível medir isso? Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando com uma instituição, né, tão renomada quanto o Rotary, e também de passar a todos a importância da questão da dengue, de não esquecermos a dengue, principalmente nesse período onde estamos com falta de leitos de UTI, falta de leitos de enfermaria, e já temos um problema histórico com a questão da dengue no município há muitos anos, né? Dos últimos 10 anos, tivemos 6 epidemias. Então, é algo que a gente não pode deixar de mencionar, deixar de falar nunca, né? O que acontece é que, infelizmente, como grande parte, né, das cidades do Brasil, e principalmente cidades do porte de Catanduva, muitas vezes essa questão da dengue acabou passando para o lado da política, né? E acabava entrando num debate político, e é um tema também que, se a gente não tiver uma explanação simples, básica e direcionada aos nichos corretos, a gente cria uma coisa que se chama ruídos de comunicação, né? E era isso que nós identificamos ao longo dos anos, que nós realizávamos teatros, nós realizávamos passeatas, nós realizávamos diversos outros tipos de ação e não havia uma mudança do sentido de vida da população em fazer, em mudar, em saber que é importante, antes do ente público, que eu e você aí façam na residência. Então, por causa das questões políticas, né, nós tínhamos essa abordagem da dengue. Então, deu problema na questão da dengue, o problema é dos servidores do ENCA, o problema é do prefeito. Então, tentava-se achar um culpado, enquanto isso, aquele mosquitinho estava voando na minha casa, estava voando na sua casa. Cada mosquito que coloca mais de 500 ovos, né, que em apenas uma semana ele se desenvolve de ovo até mosquito. E aí nós passamos um tempo enorme, perdemos anos de uma mobilização consciente, e isso não só aqui em Catanduva, como a nível Brasil, né? E aí o que nós identificamos aí, quando nós tivemos a oportunidade na última gestão de fazer a parte de iniciar um projeto, que era mudar 30 anos de uma ação que a gente desempenhava da mesma forma, para fazer de uma forma diferente. Então, foi difícil, nós sofremos, assim, aquelas críticas por causa da questão do conservadorismo típico, né, da questão da cidade, né? Então, o pessoal não gosta muito de mudança, isso é nosso, né? Isso é do brasileiro, é difícil quando a gente muda, dói, né? Não é fácil. Então, se a gente fala, a população deve fazer na sua casa, às vezes pode passar naquela abordagem, não. Então, estão falando que a culpa é nossa? Não, gente, não existe culpa. A questão é o mosquito, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, todos juntos podemos fazer muito mais. Então, nós iniciamos essa proposta de um trabalho custo zero, que impactasse muitas pessoas ao mesmo tempo, e a gente mudou de palestra
para um bate-papo, para uma orientação de no máximo 15 minutos, que é onde a pessoa ela realmente entende, né? Mudamos um palavreado que era para todos, e agora a gente direciona para cada nicho. A gente fala com a criança diferente do que fala para o adolescente, diferente do que fala para as pessoas que são formadoras de opinião nas faculdades, enfim. Então, para cada pessoa a gente fala de um jeito. E qual que é a mudança que nós enxergamos, né? Que foi a sua pergunta. Que antigamente, sempre que nós tínhamos epidemias, a culpa era direcionada exclusivamente à questão da prefeitura. Sempre era. E nós tivemos uma grande epidemia, por exemplo, no ano passado, né? E deixou-se, né? Foi um teste, né? Para saber se estava dando certo essa fórmula. E foi uma gratíssima surpresa que nós identificamos que a população está entendendo o seu papel, que as instituições estão entendendo o seu papel, que os entes políticos estão entendendo o seu papel, que os pastores, que as entidades institucionais, as ONGs. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente tem visto, sim, que é uma mudança gradativa e que foi uma semente plantada e que tivemos aí o prazer de estar, né, continuando a semeá-la. Ô, Diego, e a atual situação do município? Vocês acreditam que nós estamos passando, ou vamos passar por uma pandemia ainda esse ano? A questão da epidemia, nós não temos barreira sanitária no município, né? Então, não temos como evitar, porque nós temos um problema já em Rio Preto, em Bebedouro, em cidades muito próximas, e a questão da circulação do vírus, né? Então, a gente não tem como evitar, os casos estão em uma subida, e nós estamos tendo um trabalho de bloqueio, de intensificação, de pulverização e de conscientização, só que temos visto aí que os números estão aumentando, né? Cada um de nós podemos identificar aí nas redes sociais já que a prefeitura vem passando essa questão do aumento de casos. Qual que é a nossa preocupação hoje? De estancar essa sangria agora, porque ainda não estamos no período de chuva. Se nós iniciarmos aí, a partir de setembro, início de chuvas, nós estamos vendo aí que as estações do ano estão muito bem firmadas este ano, né? Então, já estamos começando a sentir o friozinho. Provavelmente, eu acredito que vamos ter essa chuva que está sendo reservada agora, nós vamos ter no final do ano. E se isso acontecer com esse número de transmissões que nós temos, esse impacto gigantesco dentro das unidades de saúde, realmente nós não vamos ter boas notícias mais à frente. É por isso que nós estamos mobilizando, procurando as instituições, procurando a todos, para a gente fazer e relembrar a população que é um dever de cada um de nós, e a partir daí, sim, trabalhar esse último sprint de agosto até dezembro. Se a gente conseguir controlar, o ano que vem a gente pode ter notícias um pouco melhores. Mas, por enquanto, tem uma boa notícia que os casos estão controlados em Catanduva, apesar do aumento aí dos últimos tempos. Isso. É porque muito se fala em Covid, né, Diego? E a dengue também está aumentando, a gente tem percebido isso, perto da gente, às vezes. Exato, bem próximo. E uma preocupação grande, Diego, que as pessoas têm é dos agentes entrarem dentro das nossas casas, né? A gente se preocupa muito com isso. E agora, com essa fase do Covid, isso daí aumenta essa preocupação? As pessoas têm medo de abrir as portas. Sim, da mesma forma que as pessoas têm medo de receber dos agentes por aqueles acontecimentos, questão do roubo, né? O pessoal tem medo, né? Então, o trabalho que nós até orientamos, fizemos uma orientação ao Padre Oswaldo logo em janeiro, é que ele passasse essa mensagem onde a equipe está trabalhando, qual local, qual setor. E essa informação tem sido feita, tem sido realizada, né, através de uma sugestão nossa, e assim a população pode se informar onde a equipe está atuando dia a dia no Facebook da própria Prefeitura Municipal, né? E quanto à questão de entrar, os agentes eles entram com a máscara, né? Solicitam um distanciamento do munícipe no ato da entrada ao imóvel, e preponderantemente estão entrando somente naquela área de quintal. Claro que algumas pessoas
pedem que o agente entre dentro da residência, mas deve manter o distanciamento. Mas essa questão de entradas e saídas, por hora, nós não estamos identificando aumento de casos por causa do trabalho do agente. Tá. E com essa pandemia, as pessoas estão muito dentro das suas casas, né? Inclusive famílias dentro de casa. E você acredita que elas estão cuidando melhor do seu quintal, dos vasos, ou não? Isso é pelo contrário. Estão deixando a desejar. Eu acredito assim que a informação chegou, tá? A informação ela está chegando. Nós realizamos um trabalho aí da hashtag Catanduva Sem Dengue com as escolas municipais, né? Então, atingimos um número bem expressivo de pais, de alunos que fizeram, inclusive, atividades, né? Que nós, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação, realizamos esse trabalho para realmente mostrar, olha, ainda tem dengue, gente, vamos tomar esses cuidados, né? Só que nós temos visto que aqueles locais de sempre ainda são aqueles que são mais resistentes e que ainda persistem, né? Então, a gente vai tentar realizar um trabalho nesses imóveis, mas, de um modo geral, temos ficado até satisfeitos com a questão do encontro de larvas. É que aquela pessoa que realmente não cuida, infelizmente. Não cuida mesmo, a gente tem sempre que ficar atenta a essas pessoas em específico. Principalmente terrenos, né, e casas abandonadas, né, Diego? Sim, nós já temos um trabalho com as imobiliárias. Elas já fazem parte do nosso rol ali, né, de locais que nós pegamos os molhos de chave, adentramos nessas casas até quando elas estão passíveis de reserva. O nosso problema é daquelas pessoas que têm casas próprias e elas disponibilizam para aluguel, por exemplo. Tinha uma pessoa aí conhecida da cidade, não vou citar o nome, é claro, mas ela tinha mais de 60 casas, né? E essas casas estavam, assim, metade delas em petição mesmo de demolição. E então não aluga, está fechada, então é um problema, né? E a vizinhança reclama, briga, a gente entende o papel da vizinhança reclamando, porque está vendo escorpião, rato e tudo que se imagina. Mas as leis são claras, né, Maura? A gente não pode chegar com uma escavadeira como as pessoas querem, sair derrubando tudo, polícia e tudo mais, porque até já tivemos essa tentativa em 2015 e foi bem fracassada, de entrar com chaveiro, com tudo. Arrombar, né? Arrombar, porque acaba criando aquele atrito com o vizinho, tá? A vizinha não gosta da outra pessoa. Aí falou, ali não mora ninguém. E aí já entrava o pessoal com fumaça, com tudo. E aí o que essas pessoas faziam? Ainda entravam com uma ação contra a prefeitura, né? Então não adianta tacar fogo. O melhor é que a pessoa deixe por vontade própria e que nós, multiplicadores da mensagem, façamos essa coisa ir mais longe. Esse trabalho de formiguinha ele é mais demorado, mas ele é mais consistente. Ô, Diego, você tinha um slide para passar para a gente. Você acha que a gente deve continuar com esse bate-papo, com o doutor também, e depois passar o slide? O que você me fala? Eu acredito que a gente possa passar para o doutor, né, para sanar aquelas dúvidas. E acredito que ao final a gente pode mostrar aqueles slides só para o pessoal ter uma noção do que a gente vem desempenhando em Catanduva nessa parte educativa. Tá legal. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos trocar aqui umas ideias. Inclusive, nós temos um rotariano aqui, o doutor Raul, que diz que já está perito em dengue também, viu? Mas aqui, eu tenho uma pergunta aqui para começar a nossa troca de perguntas, né? Das suas respostas. Uma das perguntas é o seguinte: os sintomas, existe semelhança entre dengue e Covid? Muitas pessoas dizem que não sabe, demora o diagnóstico para saber qual é qual, ou não? Como que funciona isso? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Boa noite a todas e todos aí. Raul, um abraço,
E é verdade. Tecnicamente falando, no papel, os sintomas seriam um pouco diferentes, né? A definição clássica de caso de dengue é uma coisa, a definição clássica de caso de Covid é outra. A dengue, por exemplo, não costuma dar muito sintoma respiratório, a Covid já dá mais. Mas, na prática, principalmente numa situação de pandemia de Covid e no aumento do número de casos de dengue, com potencial de epidemia, nós ainda não estamos em epidemia, mas podemos ter, a gente fica preocupado. Então, o médico que está na ponta, muitas vezes confunde, e não tem problema nenhum confundir, né? O que tem que fazer é tomar a conduta correta, quer dizer, eventualmente pedir exame para os dois. Isso não tem tanta dificuldade, né? O que tem que saber pedir, o momento que pedir, que tal exame e tal. Agora, os sintomas, eles podem confundir, porque se você pegar por exemplo, uma COVID, a COVID no começo era uma coisa bem assim, né? Dor de garganta, é febre, é nariz escorrendo, é espirro. Necessariamente não é assim que a gente vê a COVID. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer sintoma, às vezes pode pensar, já dá uma suspeita de Covid, vai fazer exame da Covid, ainda mais numa fase de pandemia descontrolada como a gente está. Na dengue também, tem que ter febre, tem que ter dor, isso, e também não é assim. Muitos casos, por exemplo, nós estamos tendo essa dengue que está tendo esse ano, está vindo com pouca febre. Os casos que eu pude pegar esse ano não foram muitos ainda, esse ano, de dengue, mas com pouca febre, né? Então, uma coisa que não dá para você cravar, esse aqui tem que ser dengue, esse aqui tem que ser Covid. Dá para confundir um pouco. Dá para confundir, né? Quer complementar alguma coisa, doutor Raul? Sua experiência aí, recente? Queria perguntar para o Ricardo se é melhor ter Covid ou dengue. É duro, hein? Melhor é ser vacinado pelos dois. Pelos dois. Melhor não ter nenhum, não ter nenhum dos dois pegar, melhor ser vacinado. Fácil não, hein? Existem casos onde a pessoa pode pegar tanto Covid quanto a dengue. Até onde a questão da imunidade é vital para que possamos desenvolver ou não essas doenças. São dois vírus diferentes, completamente diferentes, famílias diferentes, comportamentos diferentes. Eventualmente, você pode ter um indivíduo que pega os dois. Não é muito comum em infecção viral, quando você tem uma epidemia e um vírus está circulando muito, ele acaba deslocando os outros vírus, certo? Não é muito comum. Mas como são vírus diferentes, e são vírus, por exemplo, você pega, por exemplo, a Covid com gripe. Estamos tendo poucos casos de gripe, muitos casos de Covid, né? O vírus da Covid ele acaba deslocando, né, para fora, impedindo que o vírus da gripe participe, né, da festa. Só que, no caso da dengue, são vírus diferentes, com comportamento e com transmissões diferentes. Então, eventualmente, você pode ter. É que nós não estamos tendo muito caso de dengue ainda. Mas em cidades que estão tendo a pandemia de Covid e uma epidemia de dengue, você pode ter, certo? O que acontece é que não se sabe direito ainda. Tem até estudos falando assim, tem estudos falando que quem pegou Covid não vai pegar dengue ou pega uma dengue mais fraca ou vice-versa. E tem estudo falando o contrário. Então, ninguém sabe direito como isso se comporta. Como a Covid é uma doença muito nova, com o tempo a gente vai poder entender melhor. Em relação à imunidade, a dengue dá imunidade, né? Da imunidade que a gente chama de sorotipo específico, quer dizer, para aquele tipo de vírus, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, se eu peguei, por exemplo, a epidemia que nós tivemos em 2019 e 2020, 2019 tivemos uns 2.500, 2.700 casos. Em 2020, 7.000 e poucos casos. Foi o mesmo tipo de vírus, dengue tipo 2. Então, quem pegou dengue tipo 2 está imunizado contra a dengue tipo 2, só que pode pegar os outros tipos de vírus, né? Os tipos de dengue. Na Covid, a gente não conhece ainda qual vai ser o comportamento, né? Tanto de quem pegou ou de quem foi vacinado. Aí, provavelmente vai ser uma coisa meio parecida com a da gripe, vai ter que tomar vacina periodicamente, né? Não sabemos ainda, né? Então, mas a imunidade é fundamental para os dois. Entendi. No caso de uma epidemia de dengue, doutor,
como trabalhar de forma conjunta o atendimento dessas doenças, já que estamos com leitos de UTI e enfermaria no limite da assistência? Esse é o problema, né? O que todo o esforço hoje está para cima da Covid. Toda a energia do sistema público de saúde está em cima para a Covid e vai ter que ser assim, não tem como. Então, nós vamos ficar mais na torcida para que não tenha uma epidemia de dengue do que qualquer outra coisa. Aí nós vamos depender das medidas preventivas, isso que estão falando atualmente, né? Que nós precisamos ter um controle melhor, certo? O que o Diego estava falando até agora. Nós precisamos ter um controle. O que ele faz, trabalha exaustivamente. Eu trabalhei na Secretaria da Saúde desde 2015 até o ano passado. E eu vi o Diego fazendo isso tudo desse tempo todo. E realmente trabalho é exaustivo e é direto, né? E realmente tem bastante impacto. Agora, se a gente tiver uma epidemia de dengue no momento atual, vai depender do tipo de dengue, é gozado isso. Porque, por exemplo, em 2015, nós tivemos uma grande epidemia de dengue, 10 mil casos. Só que internou muito pouca gente. Internou muita gente, internou pouca. O ano passado, nós tivemos menos casos, mas internamos muita gente. Não com casos muito graves, mas internamos em enfermaria. Hoje em dia, não podemos fazer isso. Esse ano mesmo, eu já tive casos que foram para o Hospital Padre Albino para internar com dengue, e não foi internado, foi para Rio Preto, foi para outra cidade, porque não tinha lugar aqui para enfermaria comum. Tá? Então, esse é um problema. E essa questão do fumacê? As pessoas reclamam muito dessa fumaça, mas quando vem a epidemia, o pessoal pede essa fumaça. É assim que tem acontecido? Eu não sei, mas eu ouço reclamar muito. Eu também reclamo. O fumacê é o tipo da coisa assim, que a gente usaria em última instância. Na prática mesmo, a estratégia do fumacê ela não tem um impacto tão grande. Né? Porque o fumacê significa você... Esse fumacê que você está falando é aquele da maquininha, né? Carros passando. Quer dizer, ele tem muito pouco impacto, na verdade, contra o mosquito. E é um impacto ecológico razoável. Então, o fumacê a gente guarda, né? Em última instância, quando você tem um descontrole do tamanho daquela quantidade de mosquito, em epidemias descontroladas, pode ser feito isso. Tem um impacto muito mais psicológico que outra coisa, em cima do mosquito. Eu não gosto muito do fumacê. Das vezes que eu trabalhei na Secretaria da Saúde, participando do controle da dengue, a gente usou muito pouco, né? E está se usando muito pouco, né, Diego? Acho que o fumacê hoje em dia está bem... Inclusive, do ponto de vista técnico, né, eu sou totalmente contra, porque eu acredito que o fumacê nós utilizamos tão exaustivamente, né? Posso dizer, inclusive, em 2015, nós passamos 10 ciclos de veneno, ou seja, passamos todas as ruas 10 vezes. O que a gente mata com isso? Grilo, borboleta, cigarra, tudo que você imagina, o impacto ambiental disso não compensa, tá? Porque são insetos, são animais que morrem e não há recomposição, né? E demora demais. E a gente troca, até inclusive nesse período, pessoas com problemas com dengue e com problemas respiratórios, por exemplo, e vão encher lá pessoas com renite, bronquite e afins. Então, precisa se estudar muito bem como que vão utilizar esse tipo, até se a gente tiver uma epidemia esse ano, acredito que não será nem próximo do que foi em 2020, né, daqueles 7 mil casos, acredito que não passa aí de 600 casos esse ano, mas isso, assim, é um chutômetro, né, a questão da dengue, ela pode mudar, ela pode virar do nada, porque a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho aí na questão da detecção, inclusive a gente sempre tem batido nessa tecla, temos que saber quem está com dengue ou não. Então, nós temos incentivados, inclusive nessa questão da orientação, que a pessoa que faça por conta própria num laboratório, por exemplo, que ele comunique à Secretaria de Saúde ou à própria INCA para que a gente faça um trabalho que se chama busca ativa, para que esse caso positivo chegue
o mais rápido possível no departamento. Essa é a nossa busca. Quanto mais cedo a gente sabe, mais cedo se trabalha, menos a gente tem um norte de epidemia de grande proporção à frente. É isso que a gente está fazendo. É um trabalho técnico, o doutor sabe como é que é difícil, né, a gente trabalhar essa questão, porque trabalhamos com pessoas, trabalhamos não só com a parte pública, como a parte privada também. Então, esse trabalho de integração aí, ele tem que acontecer de forma bem equacionada a todos os participantes. E tem um problema do fumacê também, que é a questão de resistência, né, do mosquito. Se criou muita resistência no mosquito. Então, o Aedes hoje é um Aedes diferente de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né? Ele é muito mais cascudo, né? Ele tem muito mais difícil você controlar. Isso é um grande problema do controle da dengue. Vai ficando resistente, né? Exato. Por isso que o nosso veneninho aí de supermercado, que o pessoal gosta de pegar aí, dá até labirintite ele jogando assim, e não mata nada, gente. É mais psicológico do que realmente. Quem consegue atingir, se você atingir diretamente o inseto, ele vai morrer. Mas como você consegue fazer isso, né? Um mosquito que se adaptou, que vai se esconder embaixo da cortina. Inclusive, eu oriento vocês, se tiver o veneno, joga embaixo da cortina, embaixo da cama, atrás, né, da cortina, é nesses locais que ele vai se esconder. Não é por cima da casa, não. Se só jogar, é só mesmo a vontade de matar ele, mas não vai matar nada, não. Ele se esconde, né? Ele é bem esperto. Doutor, e esse negócio de colocar sal no ralo, esse tipo de coisa funciona mesmo? Funciona. Porque aí é o tal de destruir criadouros, né? De você combater os criadouros, que a grande seria assim, a pedra angular do controle da dengue seria você combater os criadouros, impedir a formação de criadouros e, quando tiver, não deixar esse criadouro ser um criadouro. Então, ralo, água parada, aquelas coisas de sempre, né? Então, sal acho que é o mais simples, né, para fazer. Tem outras coisas que você pode fazer cloro. também, cândida, cloro, água oxigenada, mas sal seria o mais simples. Funciona assim. E os sucos? O pessoal toma suco de inhame, B12, quando está com dengue. Isso ajuda? Suco de inhame com bastante água é muito bom para dengue, porque o que nós precisamos na dengue é hidratar as pessoas. Água. Né? Então, suco de inhame é bom para isso. Vitamina B12 é bom para quem falta de vitamina B12. Se não tem falta de vitamina B12, não precisa tomar. Não tem função. Na verdade, então, não tem função. Não é isso que vai melhorar? Não, isso não vai melhorar. Entendi. O pessoal se enche de inhame, tá vendo? Estamos vendo essas discussões eminentes sobre vacina. Existe alguma vacina para dengue? Na verdade, teve uma vacina que chegou a ser soltada na fase 3, que a gente chama, né? Que é aquela fase final das doenças. Inclusive, o governo do Paraná comprou, ia soltar para a população, que foi daquele... agora está na moda falar o nome do laboratório da vacina, né? Todo mundo conhece o laboratório. Então, esse aí foi do Sanofi Pasteur, laboratório francês, que é da dengue. O problema dessa vacina é que, para você fazer uma vacina para dengue, você tem que ter uma vacina que cubra os 4 vírus, certo? Os 4 tipos de vírus. Por exemplo, do corona precisa só de um tipo de vírus. Para o dengue precisa ser os 4 tipos de vírus. E essa vacina da Sanofi Pasteur, ela cobria bem 3 tipos de vírus. Um deles, o tipo 2, ela não dava uma cobertura muito boa, não era muito eficaz, que é o termo que a gente usa. Não dava uma proteção muito boa. E também teve um outro problema. Essa vacina, pela característica da doença, se você desse a vacina em quem nunca tivesse tido dengue, e ela pudesse ter dengue, por exemplo, de uma vacina, de uma dessas que não pegou bem, desse tipo que não pegou bem, poderia ser pior. O dengue seria pior. Então, para você dar essa vacina da Sanofi Pasteur, você tinha que saber se a pessoa tinha dengue. Isso, do ponto de vista de saúde pública, é muito difícil. Você tem que fazer sorologia em todo mundo, diagnosticar quem tinha, quem não tinha. Então, essa vacina acabou sendo afastada. O Instituto Butantan estava fazendo, junto com uma universidade dos Estados Unidos, que eu não estou lembrado agora quem estava fazendo uma vacina que era de dose única, era muito boa a vacina, estava com boas perspectivas. O problema é que veio a Covid, e aí a coisa parou.
né? Mas estava já num certo estágio, estava em fase 2, já ia soltar para... na previsão de 2018, era para sair em 2019, 2020. Quando veio a Covid, a coisa piorou, aí não deu certo. Mas tem uma vacina para aparecer aí. Beleza. Eu tenho conversado muito com o Diego, principalmente na divulgação, né, para as pessoas, enfim, para as empresas. Lá na PAI, nós tivemos algum caso de dengue, muitos casos, Covid, então nem se fala. Então, a gente tem aí conversado bastante sobre essa divulgação. Como que o Rotary poderia ajudar, poderia compartilhar com vocês sobre isso? Olha, em relação à dengue, eu acho que o Rotary, os Rotaries, né, como clubes de serviço, tudo, prestariam grandes, já prestam. O Rotary sempre prestou bons serviços, mas assim, ajudando na questão da conscientização da população, né, contatos, abrindo portas para que se pudesse fazer trabalhos de prevenção, discussões, rodas de conversa. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Acho que o Diego pode até falar melhor que eu essa parte. Vamos preparar uma live aí, né, Diego? Pois é. O O mais importante que eu acredito é não desmobilizar, né? O que acontecia muito, né, principalmente que é aquilo que eu disse da questão política, né, é que a gente só se preparava mesmo quando o fogo já estava ardendo, né? Então não adianta. O melhor trabalho de combate à dengue é quando nós não estamos com dengue, né? Quando nós estamos com casos reduzidos. É o melhor trabalho. Por quê? O motorzinho aí do mosquito que está voando hoje, ele pode ser 2020, ele pode ser 2019, porque o ovo, ele fica vivo durante 1 ano e 3 meses até. E muito foi falado, né, que o mosquito só colocava o ovo, ele coloca o ovo dentro da água, e não é. Ele coloca na parede dos recipientes. Então, pessoal que tem cachorrinho, gatinho, né, tem aquela mania só de jogar água fora e não esfrega a lateral dos pratos. Por exemplo, se eu for na casa de cada um aí dos participantes aí, retirar os ralos, vai estar preto ou vai estar branco aquela parte interna lá? Vamos fazer aquela pegadinha. Vou chegar de surpresa na casa de vocês, vou tirar os ralos. Vocês vão passar vergonha, gente? Como é que vai estar? Vai, hein? Pense nisso. Então, o que a gente precisa? Esfregar essas partes. Então, a gente tem que pegar aquela bucha de lavar vaso sanitário, por exemplo, e enfiar ali naquela parte interna do ralo, fazer aquele movimento 360 para limpar. Quem faz isso, gente? Quase ninguém faz, tá? Então, o nosso trabalho educativo, ele é o quê? Tirar esses ruídos. Então, que o mosquito só pica de dia, né? Ele não pica de dia, gente. Ele pica de dia, de noite, qualquer horário. Nós estamos aqui na live, tem mosquito Aedes voando na sua casa aí e vai picar você, tá te esperando, né? Ele espera você terminar a live e pica você, não tem preguiça, tá? Então, eu sempre costumo dizer para o pessoal que o mosquito não pica cartão de ponto, né? Ele não pica cartão de ponto. Então, a gente tem que ter esse trabalho, então, de não desmobilizar. Então, o que eu acredito que ainda falta em Catanduva, e é um trabalho de formiguinha que a gente está tentando agora, primeiro fechar todas as parcerias e fazer de fora para dentro e expandir a nível mesmo da cidade toda. Não adianta a gente trabalhar a cidade inteira se as cabeças pensantes do município estão em desarmonia. Não adianta. Inclusive, nós tivemos aí um trabalho inédito com a Câmara Municipal, que realizou até um trabalho de divulgação própria, com material próprio. Nós tivemos trabalho com todos os sindicatos representativos, aí, com o Rotary agora também. Então, o intuito do trabalho é o quê? Juntar essas cabeças pensantes, juntar essas pessoas, e a partir daí, nós vamos ser multiplicadores nos nossos locais de fala, né, que está em fama aí agora, locais de fala, e nesses locais de fala nós vamos servir como multiplicadores, e aí sim, cada comunidade, cada bairro, cada nicho vai conseguir desenvolver o seu trabalho à sua maneira. Porque o Rotary, ele pode colaborar de um jeito, do jeito Rotary de ser.
né? O tiro de guerra, ele pode ajudar do jeito do tiro de guerra. Não adianta eu chegar e pedir para o Rotary entrar dentro de todos os terrenos baldios e sair recolhendo tudo, né? O Rotary, ele pode ajudar na logística, né? O tiro de guerra, ele pode ajudar na divulgação casa a casa. Então, eu acredito que a gente deve pensar o trabalho dessa forma. A gente deve pensar de acordo com que cada nicho, cada setor pode contribuir à sua maneira, no seu melhor, e a partir daí a gente fechar um plano municipal de combate à dengue. Eu acho que é isso que falta, que ele seja perpetuado independentemente de quem seja o prefeito em questão. Então, a gente não vai fazer um trabalho para prefeito ou para a prefeitura. É um trabalho mesmo que vai ter sequência, independente de quem entrar. Esse trabalho de dengue vai ser vigente eternamente. Eu acredito que se a gente começar a trabalhar nesse sentido, independentemente de quem entre, esse trabalho vai ter continuidade, porque o próprio munícipe vai exigir que tenha essa qualidade. E a partir daí, a gente não desfaz mais não desmobiliza nunca mais. É nisso que eu acredito. Posso falar? Opa! Pode. Tudo bom, Diego? Boa noite. Boa Lúcia, noite. tudo bom? Eu sou Lúcia, aqui de São Paulo, sou pesquisadora, trabalho com o Educom, que é o trabalho que a gente está fazendo com os municípios agora, desde 2019, né? E, assim, vivemos um momento de pandemia e, na verdade, os quintais estão mais sujos e as pessoas têm ficado mais em casa. E como que a gente desperta esse olhar para o ambiente que ela não tem? Porque ela só imagina o ambiente, ela não tem a noção que o ambiente traz a doença para ela, né? Nós já fizemos várias pesquisas e o que a gente fala para a população não alcança. Talvez seja isso nesses 30 anos que, como no início o professor o doutor Ricardo estava dizendo, né, que o Diego já trabalhou todas as estratégias, já desenvolveu vários trabalhos com a comunidade de Catanduva, assim como outros parceiros nossos no estado inteiro, no Brasil inteiro, mas é porque o que a gente fala, será que está alcançando a população? É isso também que a gente tem que pensar. E hoje está muito comum a gente utilizar as plataformas digitais para alcançar. Vocês e nós todos, né, sabemos o quanto que um vídeo compartilhado, isso se espalha e toma uma proporção, às vezes, de fake news, de ser verdade. E por que a gente não emplaca com as nossas verdades, né? Por quê? Por que será que a gente, 30 anos falando desse vírus, desse mosquito, e ainda as pessoas não olham o quintal? Porque está longe dela, né? Eu acho que a discussão e um plano tem que começar a ver esse discurso que eu faço, né? Só impor que ela tem que lavar o bebedouro, que ela tem que limpar o quintal, não é suficiente. Tem que discutir com ela. Como que você adoece? Você adoece como? Por vírus, por uma situação pandêmica como está, mas também as suas atitudes, o seu descarte de lixo, a sua convivência no seu bairro, o que você faz da sua vida no dia a dia, várias coisas que levam a adoecer, que ela não tem essa dimensão. Então, talvez a gente tenha que pensar nesse discurso, né? E também no uso das plataformas, que é a forma que a gente vai inserir orientações para ela, já que a visita casa a casa está bem complicada nesse momento de fazer. E como o Diego disse, né, nós temos dengue o ano inteiro, não dá mais para dizer. Nós trabalhamos no período de pandemia ou de surto da doença, apagando incêndio. Não, a gente apaga incêndio o tempo todo, porque a dengue ela não sai de nós, ela está sempre o tempo todo. Muitas vezes em baixa viremia e outras vezes mais alta. Então, assim, acho que é esses dois recados que eu deixo para vocês do município, né? Que a gente pense a forma que a gente está, que comunicação que nós estamos levando e também que através do que a gente chega até ela, né? É isso. Desculpa. Muito obrigada, Lúcia.
pelas suas considerações. É isso aí. É um caso muito preocupante, né? E a gente aí, como clube de serviço, temos que nos unir para divulgar isso daí. Deixa eu só aproveitar. Vou deixar Posso aberto. aproveitar Pode. Posso aproveitar um gancho que a dona Lúcia falou agora há pouco, da questão de como fazer a população se assumir, né? Se conscientizar da melhor maneira possível. Esse é o grande problema do estudo de saúde pública, né? Quando a gente estuda saúde pública e a gente enfrenta a doença na comunidade, o grande problema que a gente, quer dizer, um dos grandes problemas que a gente tem é exatamente a comunidade assumir o seu papel. Algumas doenças, algumas epidemias, a gente não precisa muito da participação do cidadão. Você pega uma epidemia de sarampo, não precisa fazer nada, é só tomar vacina. O trabalho que ele tem que ter é lá no posto tomar vacina, é só isso. Então, você conscientizando para tomar vacina é o suficiente. Agora, outras epidemias não. Né? A epidemia da dengue é uma epidemia dessas, que depende muito, muito de cada um, dura isso. Né? E quando a gente falava isso, o Diego mesmo falou isso aqui, a gente falava outras vezes, parece que a gente punha a culpa no cidadão. Não, você é culpado de ter dengue. Não, não é isso. É que na tua casa quem cuida é você, não sou eu. Não é o poder público que vai entrar todo dia na sua casa e ver o seu quintal, ver o seu ralo. É você que está lá. Né? Então, na dengue isso acontece. E a gente tem isso. Nós tivemos, por exemplo, uma experiência muito grande em relação quando apareceu a AIDS. É um outro tipo de epidemia, mas foi fantástica a dificuldade que se teve de fazer a população entender como é que pegava, como é que não pegava. Hoje, até que melhorou um pouco, cheio de altos e baixos. Agora, uma coisa que a pandemia da Covid trouxe foi escancarar essa fragilidade. Ela escancarou essa fragilidade. Né? A gente precisa, na participação da população do poder público numa epidemia como a Covid, por exemplo, e a gente não está conseguindo. E isso que ela falou. Quer dizer, as fake news estão aí, né? Eles proliferam mais que mosquito, mas a gente não consegue ocupar esse nicho. É interessante isso. A gente tem uma dificuldade de ocupar esse nicho, né? De poder difundir isso em grande quantidade. A gente até tenta, nós discutimos várias vezes isso, até quando eu estava no ano passado na prefeitura, a gente discutia como, né, Diego? Como fazer isso, tal, através de quê, de zap, de não sei o quê, mas é uma dificuldade assim, de implantar. Né? Eu acho que, uma vez a gente implantando, pegando a manha, então tem que pegar a manha, pegando a manha de trabalhar com a mídia, né? Com essa mídia alternativa que a gente tem hoje, que é fantástica. Eu acho que aí vai dar um pouco mais de samba. Agora, por enquanto, nós estamos com dificuldade. Eu acredito também que o problema é gerar empatia, né? E o que a gente viu na questão do Covid é justamente isso, né? Até onde começa o meu direito e até onde termina o direito do outro, né? Então, a gente tem visto isso. Tem pessoas que se negam até agora da questão do uso de máscara, né? A questão da aglomeração, né? E, da mesma forma, ainda tem pessoas que dizem que, né, lá na minha roça, lá na época que eu tirava água do poço, saía aquelas larvinhas, não é? Bichinha, girino, né? Então, ainda temos pessoas que resistem. Nós temos também um problema que a gente sempre bateu, da questão dos acumuladores compulsivos, né? Que isso não é fácil de se lidar. Nós temos um alto número de desemprego agora com pessoas que vão trabalhar esse material também, tá? Esse material que gera, que acumula água e pode se tornar também um criadouro. Então, a escalada agora do aumento da dengue, ela é eminente junto com a questão do desemprego, ela é eminente junto com a questão da fake news, da desinformação, e foi esse o trabalho que a gente vem fazendo desde a gestão anterior, né, e se perpetuando agora, de desmistificar, porque muito se falou daquela questão, o mosquitinho que pica só de dia, o mosquito que pica só da cintura para baixo, a questão do repelente. Como que eu uso o repelente? É só passar e pronto? Não, já existem testes que, inclusive, porque você vai passar repelente aonde? Nas áreas visíveis do corpo. Você não passa no local onde você está usando uma calça, por exemplo. Você não vai passar. E o mosquito pica por cima da calça.
Então, essas informações você tem que ir passando para a população. Tem que chegar, não chegou, tá? Então, qual que é o nosso trabalho? Fazer que aquela informação que não chegava, chegar agora e trabalhar a comunidade de forma diferente. Cada bairro é sua realidade. Aqui em Catanduva, por exemplo, o aeroporto é diferente do Solo, do Curi, cada local. Você não fala do mesmo jeito que você fala na periferia de que você fala no bairro mais abastado. Você não fala da mesma forma. Como também tem que desmistificar que o problema está só na periferia. Não, porque as casas do aeroporto não abrem para a visita do agente. Então, qual que é o exemplo que nós estamos dando, né? Então, eu acho que essa consciência, essa empatia, ela tem que ser gerada de alguma forma, né? Então, por isso que eu digo que enquanto cada município não fizer também o seu projeto mobilizado com todos os entes, com todas as instituições, com todo mundo, algo que não vai ser desmobilizado assim que trocar o prefeito, essa falta de continuidade também é um problema sanitário que a gente tem enfrentado aí. Então, essa discussão, eu acredito que ela deve ser falada, a gente está só no início, só plantando a semente. Acho que quanto mais gente pensar, melhor. Quanto mais pessoas pensarem a esse assunto, né, como a colaboração da Lúcia aí, do doutor, de todo mundo, tem muita gente pensando em como acabar com esse mosquito há muitos anos, né? Muita gente pensando aí todos os dias em como fazer. Como que a gente conversa agora com essa juventude? Com essa juventude que está no TikTok, com essa juventude que não aguenta uma orientação de mais de 10 minutos, né? Como que a gente vai falar com essa juventude? Como que a gente vai fazer com que essa molecada que não está nem aí para a Covid, que não usa preservativo, como que ela vai combater a dengue? É aí que eu acho que é o grande destino. Ser interessante. Fazer com que o assunto não seja aquele assunto chato. Nossa, que chato, vai falar de dengue de novo. Não, eu vou te falar de um jeito legal da dengue. A dengue pode ser legal porque vai salvar a sua vida. Você não gosta da sua vida? Eu gosto da minha vida. Então, é mais ou menos por aí, sabe, Maura? Eu acho que a gente deve fazer esse trabalho, vale a pena, salva vidas e é incrível. E nós vamos colaborar com vocês, conosco mesmo, acredito, né? Cada um colaborando com si próprio. E essa é a função aí do Rotary. Eu vou deixar aberto agora, se algum companheiro quiser falar. Fica à vontade. Mas não pergunta todo mundo de uma vez, né, gente? Vai devagar. Vamos negociar. Olha, viu, Maura? É o seguinte, campanhas educativas contra da dengue, né? Campanhas educativas da dengue, como foi falado aqui, né? Isso já há mais de 30 anos, ou há 30 anos, né, que se fala aqui que as campanhas acontecem, né? E se falou também que muitas informações ainda não entraram na cabeça das pessoas, né? E mesmo agora, hoje, eu me considero uma pessoa relativamente bem informada, né? Mas foi falado algumas coisas aqui hoje que, para mim, soa assim como uma novidade, entendeu? Por exemplo, que o mosquitinho lá, ele pica por cima da calça. Você está sem meia, você passa lá no lugar que tem meia, mas no resto da perna você não coloca, né? Por quê? Porque você está com calça. O mosquito não vai buscar. Agora o Diego vem falar que o mosquito pica por cima da calça, não é? Outra coisa que eu também tinha mais ou menos noção é que um determinado horário o mosquito picava. E fora daquele horário, o mosquito já, né, não picava assim. Agora ele vem me dizer que pica a qualquer momento. De manhã, à tarde, à noite, né? A questão não dorme esse bichinho? Não dorme? Outra coisa, né? Essa questão do ralo. O ralo, a própria funcionária lá do ENCA chega em casa, vai ver o ralo, joga lá aquela água sanitária ou sal, né? Pô?
Agora, o Diego, o doutor, nem sei quem foi, que falou que não, você tem que tirar a tampinha do ralo lá e passar aquele negócio que passa no banheiro, né, na boca, vaso. e passar para realmente tirar. A aguinha do cachorro lá, ou do gato, não é só jogar a água fora, você tem que esfregar ali tudo, porque o ovo do bandido lá, ele não fica só dentro da água, ele fica na parede também, né? Então, é uma série de coisas que a gente não tem essa informação tão no dia a dia e que me leva a crer o seguinte: gente, nós temos que correr e usar as redes sociais, sabe, nas mais diversas linguagens para atingir os mais diversos públicos e levando essas mensagens bem objetivas, assim, sabe? Olha, o mosquito pica toda hora, não é só de manhã ou à tardezinha, não, sabe? Eu acho que o que a Lúcia também falou é a questão de usar a rede social, né? Não sei quem, uma agência a nível nacional, a nível estadual, uma agência boa de criatividade para fazer os filminhos, para passar em tudo quanto é lugar, no WhatsApp, no Facebook, né, na televisão, porque eu acho que tem que atingir todo mundo, é isso aí, né? Essas informações. E o mais rápido possível. E nesse momento que a gente vive aí com essa questão da Covid, né? Deus me livre, né? A gente pegar a dengue aí e precisar internar. Vai internar onde? Não é? Verdade. É isso aí, Nelson. Bem lembrado. Eu me alonguei muito, mas acho que eu queria dizer é isso. São tópicos que ninguém de nós percebemos, tá vendo? Precisa participar disso mesmo. Eu quero ressaltar aqui que nós temos a presença hoje da irmã Erenice. Irmã Erenice, minha amiga, seja bem-vinda à nossa reunião. A Lúcia, que acabou de falar de São Paulo, né? Obrigado por estar aqui. Irma Neves, é isso? Também aqui presente. O Paulo, da SUSEM de Itapeva. Obrigado pela presença de vocês, Irma. Sejam bem-vindos. Mais algum companheiro gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de fazer um comentário. Pois não, Irma. Eu não sei o que a Lúcia disse, eu saí um pouquinho da reunião, mas a gente trabalha na coordenação do projeto educom.saude.sp. E ele foi criado justamente com análise, como fruto de uma avaliação que a gente fazia do Programa Estadual de Controle das Arboviroses, no estado de São Paulo. E a nossa análise é que o modo como nós trabalhamos as campanhas educativas desde que apareceu o Aedes aegypti no estado, década de 90, né? Era uma forma que não trazia os resultados que a gente esperava. Porque o que a gente esperava? A redução da infestação. E ela não acontecia, ela só aumentava, né? Então, a SUSEM tinha uma pesquisa em 1985, ela identificou 9 municípios com população estabelecida de Aedes aegypti. E de lá para cá, eles só vêm aumentando, a expansão é cada vez maior, né? Tanto que esse ano de 2018, 2019, 2020, nós temos 643 municípios no estado com infestação de Aedes aegypti. Então, essa avaliação trouxe para nós o quê? Alguma coisa está errada no jeito da gente trabalhar. E nós trabalhamos com educação, nós trabalhamos com comunicação, né? E daí, numa avaliação dessas que a gente realizou do programa, das bases técnicas do programa, a gente
pediu uma assessoria técnica para comunicadores. Como que a gente comunica melhor com a população? Nós não sabemos, né? Nós somos profissionais da saúde, nós não temos formação na área de comunicação, né? Então, vamos pedir auxílio aos universitários para a gente saber como que a gente trabalha melhor essa questão da população, como que a gente sensibiliza a população, como que a gente pode trabalhar de uma forma que a população esteja junto com a gente numa vigilância ativa no seu domicílio, né? Porque ele se cria, o mosquito, ele está próximo do homem, né? Ele habita nas nossas casas, ele se reproduz nos nossos quintais, né? Então, como fruto dessa avaliação, a gente criou o projeto educom.saude.sp. O que ele quer, Enzo? Está aqui. Oi? Acho que alguém está com o som aberto. Não, eu já estou concluindo. A gente criou esse projeto que tinha o objetivo, e tem o objetivo, de capacitar os profissionais de saúde dos municípios do estado de São Paulo para usar as ferramentas de comunicação na prevenção de arbovirose, não só de arbovirose, mas de qualquer outro agravo ou problema de saúde pública, né? Porque se aplica em qualquer área, porque muda a maneira como a gente trabalha com a população. O Diego participou desse curso em 2019, e representando o município de Catanduva, e ele entendeu a mensagem do curso e a lógica, e ele tem trabalhado nesse sentido, né? Justamente falando algumas coisas aí, essa questão da linguagem, essa questão do envolvimento da população. Então, muda a maneira como a gente tem trabalhado. A gente fazia uma comunicação verticalizada, de cima para baixo. A gente percebeu que assim não deu o resultado que a gente esperava, que a gente tem que ter uma comunicação mais horizontal, né? E que a população participe, de uma certa forma, dos nossos planejamentos de saúde. Não a gente planejar para eles executarem, mas ele participar desse processo junto com a gente, se envolver desde o começo numa campanha, né? Então, uma campanha, não uma campanha para o povo, mas campanhas propostas pelo povo, né? Talvez, se a gente mudar essa ótica, essa lógica de trabalhar, a gente tem um resultado mais efetivo. A gente está no 3º ano dessa capacitação, né? Já capacitamos cerca de 200 e poucos municípios no estado de São Paulo, ainda temos esse ano. Esse ano nós estamos começando o novo curso e o ano que vem também, né? Então, o objetivo é esse, é capacitar os profissionais de saúde dos municípios para que avalie a sua prática e possa utilizar esse instrumental da comunicação para a área de prevenção e a área de saúde pública, né? Então, é isso. Não sei se esclareceu, mas a gente está com esse movimento de usar todas as ferramentas, os recursos, os canais de comunicação, ainda mais agora no momento de pandemia, que a gente tem isolamento social, de utilizar os recursos digitais, né? De tecnologia digital para a gente se comunicar, para a gente levar informação, para a gente refletir junto, para a gente poder ter um resultado diferente, né? Mas é isso. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Irma, pelas suas considerações. Muito bom. Nossa reunião está muito rica, viu? Com pessoas muito importantes. Paulo, você gostaria de falar alguma coisa? Paulo de Itapeva. Boa noite a todos. Estou só acompanhando aí as linhas de raciocínio. Interessante. Como a própria Irma falou, né? Não tem um caminho novo a seguir, tem um jeito novo de caminhar. Exato. Envolvendo vários tipos de comunicação, de informação, e nessa linha mais de levantar saberes do povo, meio Paulo Freire, né? Construir junto com o povo, para a gente atingir o objetivo. A gente vem de uma linha que vem, o Ministério passa um documento,
e o estado passa outro, chega no município da mesma forma, e a gente vê que nunca, parece que o mosquito está mais ao lado da população do que ao lado nosso, né? Então, a gente vem perdendo a cada ano a batalha para o mosquito. E a gente tem que mudar o jeito de caminhar, senão não vamos conseguir combater esse mosquito. Vamos perder a guerra, né? Isso. Muito obrigado, Paulo. Mas, assim, para a gente finalizar a nossa reunião, né, já estamos passando no nosso horário. Marco, você quer falar? Não? Ah, tá. Eu tenho certeza, né, tenho acompanhado bastante aí o trabalho da ENCA, do Diego e do Dr. Ricardo. O nosso município está em boas mãos. Fico muito feliz, né, do Diego ter continuado da gestão passada, como ele disse, não é nada político, né? Então, isso é muito importante, que o trabalho seja contínuo, né? Um trabalho bem feito, ele tem que ser contínuo. E essa gestão atual aqui, ele só tem colocado craques aí nas secretarias. Então, isso é muito importante, tá? Eu quero... Pois não, Cláudia. Rapidinho, só comentar que o Diego até mencionou o projeto da Secretaria, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O projeto de combate à dengue, ele é permanente, né, na Secretaria Municipal de Educação, e mesmo esse ano, com a situação do ensino remoto, ele fez um excelente trabalho aí, em parceria com as diretoras do departamento pedagógico, que multiplicaram com as coordenadoras com os professores, e o resultado apareceu pelas redes sociais, inclusive crianças muito pequenas, ensinando grandes lições, né, a nós adultos em relação à questão do combate à dengue. Então, muito obrigada, né, em nome da Secretaria Municipal de Educação, Diego, pelo seu trabalho. Sei também que vocês têm visitado as escolas, têm orientado os brigadistas, né? E, enfim, conte conosco, né? E a Secretaria de Educação estará sempre de portas abertas à saúde, né, e a todas as demais, tanto secretarias quanto instituições da sociedade civil, como o Rotary também. Então, nosso projeto aí esse ano foi muito bom, né? Muito obrigada e parabéns, a iniciativa foi sua e o trabalho foi feito de uma forma brilhante pelos alunos. Obrigada. Bom, é isso aí. Eu quero, mais uma vez, passar para o nosso protocolo para que a gente possa fazer o encerramento da reunião. Muito obrigado, gente. Bom, Maura, a nós nos cabe agradecer, né? Sim, agradecer mais uma reunião muito proveitosa, né? Aliás, Maura, renovo mais uma vez meus parabéns, né, para você. As tuas reuniões ao longo desse